Antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu vou me deixar marcado quando vão começar os spoilers do filme, então caso você não tenha assistido e queira assistir esse vídeo aqui, tá seguro, tá? Então nesse primeiro momento eu vou falar sobre o que eu achei do filme sem spoilers nenhum. Vamos só falar assim sobre um alinhamento de expectativas pra quem não assistiu o filme ainda. Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gustando e aqui nesse canal eu reajo a filmes e comento, dou minha opinião. Todo sábado eu posto um filme, geralmente é focado no terror, no suspense, drama, mas às vezes também pode rolar uma animação, uma comédia, depende. E durante todo o mês de setembro eu fiz um esquenta, né, um especial Lady Gaga, assistindo todos os filmes em que a Gaga participou e protagonizou também. Foi uma preparação aí, né, pra assistir o filme Coringa Delíria 2, onde a Gaga interpreta a Arlequina nesse filme, e eu resolvi fazer esse vídeo pra falar sobre o que eu achei esse filme, pra explicar algumas cenas, porque eu vi que muita gente ficou confusa e perdida, principalmente com o final. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre o filme é sim, ele é um musical, não tem como negar. Eu particularmente não sou fã de musicais, acho que eu assisti pouquíssimos filmes musicais, incluo aí no meio High School Musical, né? Uma coisa também que confunde as pessoas antes de assistir é a questão da participação da Lady Gaga no filme. Ela não é uma protagonista no filme, então a história é sobre o Coringa. A Gaga, ela é coadjuvante nesse filme. O que seria isso? Ela não faz parte do elenco principal, assim. E se tratando do Coringa, se você assistiu o primeiro, você sabe que principal só tem ele. Então a Gaga é uma atriz coadjuvante. Isso significa que ela aparece pouco? Não, não aparece pouco. Eu acho que ela aparece nos momentos cruciais do filme, momentos importantes, e ela fica fazendo uma ponte, né, entre os delírios do Coringa. Ele delira bastante. Eu também gostaria de ressaltar aqui nesse vídeo que quando eu assisti o primeiro filme, o Coringa 1, eu fui assistir no cinema e eu não gostei do filme. Tecnicamente e de roteiro, quem sou eu pra criticar, né, e falar alguma coisa? Mas existem detalhes que a gente consegue entender se é ou não um bom filme, né? Em termos técnicos eu tô falando, não em questão de o que você entendeu sobre esse filme, se você gostou ou não. Eu tô falando em questões técnicas, né? O primeiro filme eu não gostei, mas tecnicamente falando, da fotografia, de falas, intensidade de atuação, a energia do filme, tudo isso foi muito bem feito no primeiro filme, assim como no segundo filme. E nesse segundo filme, eu acredito que eles colocaram esse desafio a mais de fazer um musical em um universo completamente... Como eu posso dizer isso sem ofender ninguém? Não deveria ter um musical? Vamos colocar várias aspas aqui. Eu não quero dizer o que é um universo de super-heróis ou super-vilões, porque o primeiro filme do Coringa também não é isso. Então, pra mim, algumas pessoas falarem que ficaram decepcionadas, eu entendo em termos, mas não compreendo 100%. Eu acho um pouquinho hipócrita, porque... E isso não é atacando ninguém, tá? Porque o primeiro filme do Coringa é um drama. No primeiro filme do Coringa, ele tá dançando, ele canta também em alguns momentos, assim, não canta uma música inteira, mas ele cantarola. Tanto que tem a cena icônica dele descendo as escadas e dançando com o som que tá na cabeça dele. Pra mim, a história do segundo filme já começa a ser amarrada nesse momento em que dentro do primeiro filme já existem indícios de como o Arthur, né, o Joker, a arte tá presente na vida dele. E é basicamente sobre isso que o primeiro filme fala, né? Ele quer ser um palhaço, ele quer ser um performer, né? Ele quer ser uma pessoa que entretém. Isso é a premissa do primeiro filme, né? É aonde a história começa a ser contada. Nesse segundo filme, a gente vai ver o desenvolver das consequências que aconteceram no primeiro filme. Eu li alguns comentários antes de assistir o filme, comentários que não davam spoiler, né? Mas que massacravam tanto a história do filme quanto as partes musicais, e eu tava esperando, assim, a maior porcaria do universo nesse filme. E não foi. Eu terminei de assistir o filme com uma sensação de alívio, porque além de eu ter gostado bastante do filme, eu achei ele um filme diferente. Eu coloquei na minha cabeça que assistir esse filme é uma experiência, tanto visual quanto sonora. Alívio porque não é um filme ruim, tá longe de ser um filme ruim. Eu vejo muitas pessoas falando que a história é fraca, que o roteiro é ruim, mas eu não acredito que isso seja real. Na verdade, em essência, o filme é basicamente o primeiro, só que contado de uma forma, óbvio que diferente, porque senão seria exatamente o primeiro. E talvez
possa parecer suspeito, porque como eu fiz o esquenta da Gaga aí, né, assistindo todos os filmes dela, sou muito fã dela, tenho muitas coisas dela aqui em casa, ela me inspira muito. Eu sei que pode parecer suspeito, porque você tá falando isso porque você gosta dela, mas gente, o foco do filme nem é a personagem da Lady Gaga. Não é o foco do filme. Como eu falei, ela aparece, mas ela não tá o tempo todo na tela. O tempo todo na tela a gente vê a cara do Arthur, que é o Coringa. Assim que eu saí do cinema, eu fiquei pensando sobre isso e eu pensei, se a gente remover a Gaga dali e colocar qualquer outra atriz naquele lugar, aí vocês colocam a atriz que vocês quiserem, tá? Imaginem assim. Eu acredito que o filme ainda receberia as mesmas críticas que ele tá recebendo. Eu acredito que o filme teria a mesma história que ele teve. Algumas pessoas com uma mente bem pequena devem acreditar que a Gaga quis mudar o roteiro do filme, que a Gaga quis colocar música no filme, mas não é. Você que é fã da Gaga, fique tranquilo, ela tá fazendo um excelente papel, mas tenha em mente que o filme não é sobre ela, não é sobre a personagem dela. A personagem da Gaga funciona como uma ponte e uma motivação do que eu vou falar daqui pra frente, onde vai começar a parte dos spoilers. Então, se você assistiu o vídeo até aqui e não quer pegar spoiler, agradeço a sua presença. Comenta aqui qual é a sua expectativa pro filme, tendo alinhado agora esses pensamentos que eu quis colocar aqui, que eu tentei expressar, porque eu era uma pessoa que tava muito ansiosa e preocupada. Eu tava achando que eu ia assistir, nem sei, porque do jeito que as pessoas estavam falando, os comentários, era um pouco assustador. Então eu tava pensando assim, onde é que a Gaga foi se meter, pelo amor de Deus, mas eu amei a experiência que foi assistir o filme. E aí daqui pra frente agora eu vou explicar alguns pontos do filme que eu anotei, inclusive. Se você não quer pegar spoiler, muito obrigado pela presença, se inscreva no canal, comente aqui alguma coisa, tá? E lembre-se, gente, que tudo isso aqui é a minha opinião, é o jeito que eu vi, com os meus olhos, com o meu cérebro, que eu senti o filme. O filme começa com uma cena de abertura em animação, como se fosse um cartoon dos anos 60, 70 ali, tipo Looney Tunes. O nome desse cartoon, que é a cena de abertura do filme, é o show do Coringa e a sombra dele. E a gente começa assistindo a cena do Coringa, né, com a roupa clássica. O primeiro filme, o terno vermelho, o cabelo verde, a maquiagem de palhaço, saindo de um carro e tem muito assédio em volta, muitos fotógrafos e tal. Eles entram nesse, o que parece ser os bastidores do show deles, né, e entra no camarim dele, e assim que ele entra, a sombra se separa dele, né, tranca ele dentro do armário, ficando ali fora apenas a sombra. A sombra se veste com o terno do Coringa e passa maquiagem e sai pelos bastidores, causando o maior auê do mundo. Ele briga e luta e mata alguns policiais ali, e tudo isso em animação. E eu acho muito importante destacar que nesse primeiro momento do filme, é uma peça muito importante pro desenvolver de todo o filme ali. Quando tudo isso tá acontecendo, a gente vê que o Arthur, né, o Joker, o Coringa, que tá dentro do armário, preso, ele tá tentando o tempo todo sair. E aí, quando ele finalmente sai do armário, a polícia invade lá e espanca ele, começa a espancar, 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 espancar. Termina com ele ali todo cagado, vamos falar assim, todo arrebentado. E aí, as cortinas se fecham. E nesse momento, a tela que era um quadradinho, ela se torna wide, assim, né? Ela completa a tela toda. E a cortina abre, e quando abre, começa o filme sem ser uma animação. A história do filme se passa basicamente em dois locais, que é o asilo Arkham, pode falar do jeito que você quiser, e no Tribunal de Justiça. Já fazem 2 anos que ele tá preso, e ele tem uma advogada que tá tentando provar que o Coringa tem uma questão de múltiplas personalidades. Nesse caso, 2 personalidades, né? Que seria o Arthur, que é ele mesmo, e o Joker, o Coringa, o rebelde, o assassino, o psicopata. Ela tá tentando provar que são pessoas diferentes, baseadas em tudo que a gente viu no primeiro filme. Todos os abusos sexuais e físicos e psicológicos que ele sofreu na infância, por conta da mãe dele, dos namorados da mãe dele, do trabalho que ele sofria, das pessoas na rua que riam e batiam e perseguiam ele. É meio que a justificativa que a advogada dele tá tentando dizer é: ele sofreu muito e pra aguentar tudo isso, ele desenvolveu essa persona dentro dele, que é o Coringa, que é onde ele usa pra se defender, pra se empoderar. E nesse começo, a gente vê como o Coringa tá extremamente magro, extremamente descuidado. Esse filme é um filme que o tempo todo ele tá mostrando alguma coisa pra você no background. Isso é muito importante também, a gente ter ciência
disso. Tanto que no cinema, às vezes eu pensava, olha, tem gente falando aqui na sala de cinema, eu não acredito. Mas não era isso. Era porque o surrounding, né? O som da sala de cinema é como se fosse o som 360, né? Tem caixas por todos os lados. E aí você consegue ouvir alguns sons atrás, assim, da cabeça. Então, todo momento tá tendo algum estímulo externo, vamos falar assim, do ambiente ali do filme. Então, durante toda essa cena de abertura que a gente vê eles indo lá, pegando o Arthur, levando pra dar um banho nele, porque a advogada dele quer ver ele, tá acontecendo coisas. E dá pra ver que o asilo ali, o Arkham, é um lugar muito hostil pras pessoas que estão ali. Pra mim, essa parte já foi muito tensa, porque e deu uma aflição, sabe? Uma tensão estranha, porque uma energia pesada, eu acho que é assim, porque ele tá muito magro e todo aquele cenário é muito estranho. E aí, como os guardas estão levando ele pra cuidar dele, pra mostrar pra advogada que ele tá sendo bem cuidado, todo momento da caminhada deles, eles ficam pedindo pra ele contar uma piada. Eles falam isso várias vezes durante o filme. E aí tem essa cena que eu fiquei muito apreensivo, que é um dos guardas fazendo a barba do Coringa ali, né, do Arthur, fazendo a barba dele de qualquer jeito, só passando a gilete. E aí essa cena, assim, me gerou uma tensão, porque, sabe, se corta o pescoço, enfim, o caos. E aí tem uma coisa muito importante nessa cena, que é, enquanto ele tá passando a gilete, o guarda corta o cantinho da boca dele, fazendo com que o sangue escorra pra baixo. E aí, do ângulo que a gente vê, forma uma carinha triste. Depois que ele já fez a barba e tal, e ele caminha pra advogada dele, é quando ele tem o primeiro contato, e é quando a gente também tem o primeiro contato com a personagem da Gaga ali, que ela tá cantando ali num coral. E aí a advogada dele vai, conversa com ele, a advogada, como eu falei, né, tá tentando provar ali uma inocência dele, que ele seja absolvido do caso, porque caso ele não seja absolvido, ele vai ser sentenciado à pena de morte. Ela tá tentando ali provar pra ele que ele sofre desse distúrbio, que ele não vê, mas ele sofre desse distúrbio. Um dos guardas fala pra ele que ele escreveu ele no coral, e é nesse momento em que a gente tem a primeira interação da personagem da Lady Gaga com ele, onde ela explica ali que ela botou fogo no prédio onde os pais moravam, a mãe dela internou ela ali. E aí ela começa a criar um vínculo com ele, porque ela conta essa história de que a mãe e o pai dela batiam nela, abusavam dela também. Então ele cria esse vínculo, e daí pra frente eles começam a cantar muito. Pra mim, fez sentido na história. Muita gente achou desconexo, mas, gente, o nome do filme é Delírio 2. Exigir um aviso sempre que vai começar um delírio, sempre que vai começar. A maioria das partes musicais é quando o Arthur tá delirando. Então, aparecendo na tela assim, atenção, um delírio. Pra mim não faz muito sentido. Como eu falei, esse filme é uma experiência. Ele começa com um cartoon. E existem alguns momentos em que o Arthur tá sendo entrevistado pra TV. Existe uma comoção muito forte nesse caso. Ele tem fãs, né? O Arthur Coringa se tornou um mártir ali. A tela fica bem pequena e quadrada. A tela muda várias vezes de tamanho, dependendo do momento, dependendo do que tá sendo mostrado ali. Então, assim, avançando um pouco mais, a gente começa a ver um conflito entre a advogada do Arthur versus a personagem da Gaga. Enquanto a advogada dele tá falando, contenha o Coringa, você consegue, você é uma pessoa boa, você só fez isso porque você sofreu muito, a sociedade te machucou muito. A personagem da Gaga tá tipo, cadê você? Eu quero ver o Joker. Mostra quem você é, você pode tudo porque você é o Joker, você não tem que ter medo de se esconder. A Gaga tá empoderando esse lado dele mais psicótico, vamos falar assim. Um lado que as pessoas se apaixonaram também, né? Tanto o público quanto as pessoas de Gotham. Eu acredito que seja por isso que muitas pessoas não gostaram também do filme, desse enredo que falam que é fraco. É esse conflito o tempo todo dele tentando vir e não vir, vem Joker, não vem Joker, ele é mais bonzinho, ele quer ser o fodão, enfim. É isso o momento todo. Em determinado ponto, a gente vê um personagem que a câmera foca ele em 2 vezes durante o filme, que é um rapaz novo, assim, ele fica sentado no fundo da sala de refeições. A câmera simplesmente dá um zoom nele, assim, umas 2 vezes apenas durante o filme todo. E aí, então, começam o julgamento dele. O julgamento dele, gente, passa por vários dias. Tem o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, enfim, são vários dias. E tudo isso tá sendo televisionado. Inclusive, eles falam lá, primeiro julgamento da história que tá passando ao vivo nas TVs.
acontecem vários dias, não é um dia, até porque é um caso onde 5 pessoas morreram e eles têm que julgar isso, tem que julgar muito bem o júri público que tá ali assistindo, né, presente no tribunal, se o Arthur é de fato uma pessoa capaz de ser reabilitada na sociedade, porque ele tem apenas uma doença mental, né, um transtorno, ou se ele é um psicopata e ponto final. Então duram vários dias, tem várias testemunhas, incluindo a vizinha dele, que aparece no primeiro filme. O moço pequenininho, né, com nanismo, aparece também no primeiro filme e nesse. Todas as vezes que ele tá no tribunal e aí a coisa começa a ficar mais intensa, ele é exposto a algum tipo de memória destrutiva pra ele, um gatilho, vamos chamar assim, ele entra nesses delírios de uma forma como se fosse um show, né? Então ele vê a Arlequina toda bem produzida. Nesses momentos a Arlequina canta muito bem, né? Ela não tem uma falha na voz que quando a outra Arlequina, vamos falar assim, quando a Arlequina da vida real vai cantar, ela meio que dá uma "oh, que não". Ela dá uma falhadinha na voz às vezes, assim como ele também. Why do birds suddenly appear every time you are near? Why do Durante esses delírios mais bem produzidos, vamos falar assim, existem várias pequenas mensagens. Tem uma cena que é muito legal nesse delírio, que eu quero destacar aqui, que foi a que me chamou a atenção, é que eles começam a cantar uma música, a personagem da Lady Gaga, né, a Arlequina ali, ela se destaca mais do que ele. Eles começam cantando juntinhos, e aí depois ela meio que se separa dele e vai pra frente, e aí ele para. Aí a música para e tudo para e é como se fosse um show de plateia, né? As pessoas ficam, ah. E ela fala, o que aconteceu, meu bem? Daí ele fala, você tá chamando a atenção pra você e a atenção tem que estar em mim. E aí ela fala, calma, a atenção, a gente tá fazendo isso pra eles, pro público que tá assistindo a gente. Não é nem pra você, nem pra mim, nem sobre nós, é sobre eles. Pra mim, isso é uma dica muito importante do que tá se tornando esse julgamento do tribunal, entendeu? Ele é um show também. As pessoas, imagina, gente, é o primeiro julgamento televisionado. O medo, isso já é falado, né, no primeiro filme, o medo, ele atrai as pessoas. Então, imagina, o cara entrou numa televisão, matou um apresentador famoso ao vivo, e agora o julgamento dele tá sendo televisionado. O que as pessoas mais queriam assistir e ver era ele coringando de novo. Então tá todo o espetáculo. E aí surge a frase icônica que a personagem da Gaga fala: vamos dar pra eles o que eles querem. E aí ela aponta uma arma pro Coringa. Esse momento em que ela aponta a arma pra ele foi quando a advogada fala várias coisas pra ele sobre ela, que ela mentiu sobre ser pobre, que ela mentiu sobre ter tacado fogo nos pais, que ela mentiu o lugar onde ela mora. A Arlequina fala que eles cresceram no mesmo bairro. E tudo isso é mentira. Então, assim, no delírio dele, começa a ter essas falhas, assim, sabe? Eu acho isso sensacional. Como eu falei, toda vez que ele é exposto a uma memória muito dolorida da infância ou do passado dele, doído, é sofrido, e ele entra nesses delírios mais elaborado. Quando ele vai confrontar a Arlequina, que ela já não tá mais internada ali, né, no Arkham, ele pergunta, você realmente mentiu pra mim? E ela fala, sim. E essa parte eu acredito muito que é um dos destaques da Gaga ali, da personagem dela, porque a gente percebe nesses momentos que ela é tão doida quanto o Coringa. Ela fala assim, menti, eu só queria me aproximar de você. E aí é revelado que ela tá grávida. Ela fala que ela está grávida. E eles começam a cantar mais uma vez. Eu amei essa cena. Essa cena toda pra mim é icônica, é perfeita. Eu vou amar pra sempre essa cena. Só que daí fica nisso, né? Será que é verdade? Porque se ela mentiu tão tranquilamente que nem a gente percebeu que era mentira, vai saber se é verdade. No momento em que a advogada conta, né, que é tudo mentira, ela fala que ela é pós-graduada em psiquiatria também. Então a gente tem aí esse link com a Arlequina clássica, vamos falar assim, das histórias em quadrinho. Aparentemente, mostra que ele tem uma relação muito abusiva ali com os guardas, né? Os guardas batem nele, xingam ele, fazem piada com ele. Tem um determinado ponto em que ele tá pegando um solzinho lá de boa, e aí chega um outro presidiário ali e fala assim pra ele, olha, os guardas falaram que você beija, que o Coringa beija muito bem, você pode me dar um beijo? Eu nunca beijei ninguém. E aí o Arthur, sem hesitar, ele levanta, dá um selinho nele e sai andando. Como eu falei mais uma vez, o tempo todo a gente tá ouvindo coisas no fundo, e aí os guardas ficam rindo, ficam falando, tal. Esse garoto que pede o beijo, aparentemente é uma pessoa bem inocente, né? Tanto que ele não chega de forma maliciosa. Ele chega como se
ele não tivesse visto a intenção dos guardas atrás desse pedido que eles fizeram pra ele. Pedir o beijo. Guarda esse personagem também, que ele é bem importante. Vamos logo explicar o final? No final do filme, acontece que o Coringa, ele coringou. E aí ele não quer mais a advogada dele representando ele. Nesse momento, vale ressaltar que ele tem um delírio muito forte, que é quando ele ouve a vizinha falando durante o tribunal, né, sobre os abusos que ele sofria da mãe dele e como a mãe dele inventou uma outra persona pra ele ser uma pessoa menos miserável quando ele era criança e adolescente. E que foi triste ver ele crescendo, acreditando que essa história inventada pela própria mãe moldou uma personalidade nele. Ouvindo aquilo e ouvindo a vizinha falando de como a mãe caçoava disso, ria disso, zombava disso, ele entra num delírio muito forte, onde ele mata algumas pessoas ali no tribunal, nesse delírio, e aí, óbvio que tem mais música. Eu acho que, na verdade, é a cena que eles cantam uma música inteira, então ela é uma cena musical mais longa, porque geralmente as cenas em que eles cantam, gente, eles não cantam muito, né? E aí ele resolve ser o próprio advogado. E aí eles aceitam isso e foda-se. Ele tem mais ali algumas testemunhas, e uma dessas testemunhas é o amigo dele, que trabalhou com ele, né? Que foi uma testemunha, literalmente, que viu ele matando uma pessoa na frente dele. Ele começa a chorar falando: o pior disso tudo, de ter visto você matando uma pessoa, foi que você era uma pessoa boa, você nunca matou, você nunca me zombou, você era a única pessoa que não zombava de mim. E aí dá pra ver que nessa hora o Coringa dá uma quebrada, ele começa a querer chorar, ele fica meio emotivo, tal. E aí ele fala sobre os policiais, de como os policiais tratam ele lá na cadeia, né? Ele fala que os policiais lá são porcos e, enfim, humilha horrores os policiais. Quando ele volta, os policiais espancam ele e jogam ele na cela dele lá. E aí, o menino do começo do filme que pediu beijo pra ele, né? Ele começa a tentar cantar uma música. A gente fica só assistindo a cara do Coringa lá, todo espancado, trancado no escuro. Enquanto, ao fundo, o menino tá sendo espancado. E aí é revelado que os policiais matam esse garoto. Dessa hora pra frente, o Coringa morre, no sentido, a outra persona dele. E aí ele assume as 6 mortes. Ele até fala ali: eu matei também minha mãe asfixiada no travesseiro. Eu fiz tudo isso sozinho, não existe Coringa. Nunca existiu Coringa, sempre fui eu. Nesse momento a Arlequina sai do tribunal e vai embora, porque ela ficou decepcionada. E aí ele vai fazer uma ligação pra Arlequina, ele liga pra ela e fala: olha, cadê você? Eu queria que você estivesse aqui. E é óbvio que ele começa a cantar mais uma vez no telefone. Ela não atendeu o telefone, né? Então tudo isso é cai numa caixa postal ali, só que revela que ela tá ouvindo tudo isso com uma arma apontada na própria cabeça. E aí a ligação cai, ele volta pra sala e começam a ler a sentença dele. O resultado é que ele vai ser condenado por todos os crimes. E aí explode uma bomba e mata várias pessoas. Ele consegue escapar, alguns caras ajudam ele e ele não quer ser ajudado, então ele corre e foge lá pra aquela escadaria, né, a icônica escadaria do primeiro filme, e a Arlequina tá lá de um jeito completamente diferente, de cabelo curto, com uma maquiagem mais elaborada, vamos falar assim, que é uma Arlequina mesmo. E aí ele começa a falar pra ela: bora fugir, vamos construir a nossa montanha, né, que era o que eles cantam várias vezes durante o filme. E ela começa a cantar. E aí ele começa a pedir pra ela, ele implora pra ela parar de cantar. E eu fico até arrepiada agora. Porque essa cena eu achei muito icônica, achei muito bem feita a atuação da Gaga, a atuação dele, ele mandando ela calar a boca. E, gente, isso só prova que toda aquela cantoria era um delírio dele. Ele usava as canções, ele sempre usou a arte pra escapar da realidade. Então ele começa a pedir, a implorar pra ela parar de cantar, porque ele não quer mais isso na cabeça dele. Ele não quer mais ter que lidar com as consequências disso. Então, assim, morreu o cara que era prisioneiro na cela com ele, morreu várias pessoas no atentado. Ele não queria mais aquilo, ele só queria jogar tudo pros ares. Foi assim que ele fala, inclusive, né? Ela fala que não vai mais embora com ele, porque nunca existiu Coringa. E ela fala: nada daquilo era real, era tudo uma fantasia, eu nunca ia embora com você, não quero. E ela vai embora, a polícia chega e prende ele. Nesse momento, passam-se alguns meses, né? E aí, ele tá lá preso na cadeia ainda, no asilo, no Arkham. E aí, chega um policial e fala: tem uma visita. Nisso, aquele mocinho que deu alguns zooms nas 2 vezes, que ele não fala nada o filme todo, só dá um zoom nele 2 vezes. Ele fala pra ele: Arthur, antes de você ir lá, eu posso te contar uma piada?
E aí ele fala, claro. Ele começa a contar a piada de um psicopata e um palhaço que se encontram dentro de um bar. E aí, no final, ele mata o palhaço. O Coringa morreu. Esfaqueia várias vezes ele na barriga. E aí ele cai morto ali. Vem agora um detalhe muito importante nesse final, que é, enquanto vai focando no rosto do Arthur morto, vai saindo um líquido, um sanguezinho na boca dele. E diferente do começo do filme, quando ele se cortou, o sangue não vai pra baixo fazendo uma cara triste, o sangue vai pra cima fazendo uma cara feliz, um sorrisinho. Enquanto isso acontece, ao fundo, que nem tá focado, mas a gente ouve o menino que esfaqueou ele rasgando a boca. Ele rasga aqui, dá pra ouvir, assim, ele rasgando a boca dele e rindo. E aí o filme acaba. A minha conclusão pra isso é: o Coringa, ele era realmente uma pessoa doente. Ele tinha sim esse distúrbio de personalidade, esse transtorno de personalidade. Ele tinha essas duas formas, essas duas personas nele, né? Ele tinha o Arthur, que era o cara comum que sofria, e tinha o Coringa, que era essa persona forte, esse cara, esse assassino que ia lá e defendia. Por isso que a advogada dele tentou tanto provar isso pra ele e pras pessoas, o filme todo, de que ele era duas pessoas, sim. A prova disso, todas as testemunhas que iam depor contra o Arthur falavam: eu senti medo, era ele sim que eu via lá, era essa voz, eram os trejeitos, era tudo ele. Mas ao mesmo tempo as pessoas falavam: ele nunca me machucou, ele me ajudava, ele não zombou de mim, ele era dócil com a mãe dele, ele era gentil. Então assim, as próprias testemunhas que iam depor contra se auto-contradiziam, ou não contradiziam, né? Elas provavam que existiam sim duas pessoas diferentes vivendo ali. E isso não é uma novidade, gente. Os trejeitos de quando ele se vestia de Coringa ficava diferente. Os trejeitos de quando ele era o Arthur ficava diferente. O corpo dele ficava diferente. A fisionomia dele ficava diferente. O Arthur sempre foi mais encolhidinho, mais... O Coringa não. O Coringa já era mais um... Ele era assim... Tanto que tem uma cena no final, quando ele morre, aparece a Arlequina, né? Do lado dele, ele machucado. É como se ela tivesse dado um tiro na barriga dele, ainda assim. Ele tá pequeno do lado dela, se vocês repararem. Ele tá machucado, mas é no delírio dele, né? Na cabeça dele que ele tá vendo isso. Ele tá encolhido. E a Gaga, a personagem da Gaga, tá grande do lado dele, comparada com ele. Ela tá, tipo... É que eles estão agachados, então não faz sentido eu falar alto. Mas ela tá maior do que ele tá todo miúdo. E lembra lá da cena de abertura, da sombra do Coringa, que ela fazia as coisas ruins e quem pagava o pato, no fim das contas, era o Arthur, que tava dentro do armário todo esse tempo. Então, pra mim, o filme se fecha inteiro, a história é muito boa. E lembrando, gente, que o Coringa, ele não é uma pessoa. Existe o Coringa original, mas durante a história dos quadrinhos, de filmes, existiram outros Coringas, e eu não estou mencionando o multiverso nisso. O Coringa, ele é uma ideia, né? Tanto que no primeiro filme, nesse filme, mostram que ele foi um mártir. Inspirou as pessoas, né? Principalmente as pessoas discriminadas, as minorias, as machucadas. Então, assim, o Coringa é uma ideia. Todo o filme faz sentido. Desde o primeiro filme, o Arthur ouve música, o Arthur ouve jazz, ele cantarola algumas canções, ele dança, ele é um palhaço. E por que um palhaço? Porque ele tem esse lance com a arte, né? Então tudo pra mim tá muito bem definido nesse filme. E ele morrendo ali no final me comprovou duas coisas: que ele tinha um distúrbio de personalidade, tanto que ele sorri quando ele morre, porque acabou. Era o que ele queria, alívio. E o segundo é, o menino se cortando lá atrás e fazendo um sorriso nele, significa que a ideia do Coringa continua vivo. E ele pode ou não ser o Coringa original. Ao que tudo indica, pelo que ele conta na piada, ele é um psicopata de fato ali, né? E ele matou ali por matar. Ele não tinha nenhum problema com o Arthur, na verdade. Só que assim, não é um roteiro fenomenal também. Não é tipo assim, meu Deus, a coisa mais foda do universo. Apesar de eu ter amado muito, eu também reconheço que não é a coisa mais foda do universo. Não vai ser a coisa mais foda que vão fazer e nem que foi feita até aqui. Uma história boa, atrelado com esses delírios, que são momentos legais e bem definidos, sim. Junto com todos os efeitos visuais que o filme tem. E lembrando, efeitos visuais, não especiais. Visuais no sentido de... Começa com uma animação,
iluminação, abre tela, fecha tela, foca, fica quadrada, muda a textura da câmera, enfim. Se você quer acreditar que o filme tem um roteiro fraco, vale a pena assistir pela fotografia, pelas imagens lindas e mensagens que estão embutidas ali durante todo o filme. Eu achei um ótimo filme, por isso que de 5 estrelas eu dou 4. Eu só não dei 5 estrelas pra esse filme por 2 motivos. Um é, eu achei que eles repetiram muito a mesma música da montanha. Tem um motivo, porque o repertório do Arthur é restrito a isso, porque ele dependia das músicas que ele assistia com a mãe dele, do programa, né, que ele assistia. E porque esse filme tem uma mensagem que poucas pessoas conseguem ver, que é essa questão da saúde mental, que é essa questão de como a sociedade trata essas pessoas que são muito machucadas. Eu tenho um pouquinho de receio dessa mensagem, tipo, é um filme que me incomoda desde o primeiro sobre essa questão, mas isso daí já é uma perspectiva pessoal, então eu tenho todo o meu direito de sentir isso. Assim como as pessoas que não gostaram têm o direito de não gostar, de se sentirem decepcionadas, mas afirmar que esse filme é um filme mal montado, com uma história fraca, um roteiro esquisito ou sem sentido, não tem como. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado das minhas explicações. Vamos conversar aqui nos comentários, mas lembrando com bastante respeito sempre. É um filme. Se você bater o pé e falar, não, é uma merda, é roteiro fraco sim, bibibi, bobobó. Eu tenho a minha opinião, eu não vejo dessa forma, mas se você quer acreditar nisso, tudo bem também. O mundo não vai acabar por isso, não por isso, né? O mundo vai acabar por outras escolhas aí que a gente faz. Você não precisa fazer um Enem pra assistir um filme, mas você também não pode falar que o filme é extremamente horrível por você não ter entendido ou não gostado do filme. É o seu gosto. E existem coisas que são inegáveis, como por exemplo, que esse filme é muito bem montado, muito bem feito, muito bem amarrado dentro do conceito do que o filme se propõe, dentro desse universo desse Coringa. E espero te encontrar mais vezes aqui, tá bom? Um beijo, até sábado e tchau!